Olá, começa agora o especial Alesp sobre as atividades parlamentares aqui no Legislativo Paulista. Hoje nós vamos falar sobre as comissões permanentes da Casa. E o que são e o que fazem essas comissões? Bom, tecnicamente são órgãos compostos por grupos de 11 ou 13 parlamentares que em um período de 2 anos têm a incumbência de discutir e apreciar projetos de lei, emendas e outras proposições, tudo antes da votação em plenário. Também é a atribuição das comissões permanentes convidar ou convocar autoridades para prestar esclarecimentos e realizar audiências públicas. Tudo isso para garantir ao cidadão maior transparência sobre temas importantes como saúde, educação, infraestrutura, economia, entre tantos outros. Durante a pandemia, as reuniões aconteceram de forma virtual e depois do retorno às atividades normais aqui no Parlamento Paulista, passaram a acontecer de forma híbrida. Vamos conhecer um pouco mais sobre o andamento das comissões permanentes aqui da Assembleia Legislativa Paulista em 2021. Comandada pelo presidente da Comissão de Relações Internacionais, deputado Paulo Fiorilo, do PT, o encontro contou com a participação do cônsul-geral da Alemanha em São Paulo, Dr. Thomas Schmidt. Meio ambiente e parcerias educacionais foram os principais temas. As relações entre Brasil e Alemanha são multifacetadas e se dão nas mais diversas esferas. E mencione-se também que no sul e sudeste do Brasil existe uma operosa colônia alemã que se estabeleceu majoritariamente durante o século XX. Em São Paulo, a grande onda de migração alemã se deu entre os anos 20 e 30. Com a iminência da guerra, estima-se que cerca de 20 mil alemães passaram a viver em nosso estado, nos agraciando com sua cultura e com seus costumes. Destaco que o relacionamento bilateral entre o Brasil e a Alemanha foi alçado a nível de parceria estratégica no ano de 2002. E toda a parceria estratégica com o Brasil necessariamente passa pelo Estado de São Paulo, dadas as características geográficas, de população, econômicas do Estado. Com a Alemanha em especial, pois o maior núcleo empresarial alemão fora da Alemanha está aqui, no Estado de São Paulo. Das mais de 1.600 empresas alemãs atuando no Brasil, quase 90% têm sua sede no Estado de São Paulo. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pinhatari, ressaltou a importância das parcerias internacionais. São Paulo acredita que as parcerias com os governos de outros, como a Alemanha, como a Inglaterra, como fizemos na China, é a saída para essa grave crise econômica que o país está passando. Então, esperamos contar com o senhor para que a gente possa cada vez mais estreitar relacionamentos, fazer aproximação, e que, com certeza, que todos nós juntos podemos ter uma vida muito melhor. Eu acho que é isso que nós esperamos, e dizer que a Assembleia Legislativa aqui, em nome do Paulo Fiorilo, que é o nosso presidente da Comissão de Relações Exteriores, está sempre à disposição para que a gente possa juntos construir cada vez mais a amizade entre os povos, a relevância que é uma parceria entre um Estado que é do tamanho de algumas nações, mas que com certeza precisamos de muita ajuda, principalmente da Europa e da Ásia, para que a gente possa melhorar, diminuir o desemprego, melhorar a vida das pessoas que moram aqui. Meio ambiente também esteve em pauta. É uma pauta importantíssima. Nós, aqui na Assembleia, no Estado de São Paulo, tenho certeza que o governador compartilha dessa preocupação, nós precisamos ampliar o debate sobre essa questão. O município tem um plano, que o senhor citou aqui, outros consulados também têm dialogado sobre o plano, mas a Assembleia precisa dar a sua contribuição pautando este debate. E acho que a gente podia aproveitar a sugestão do senhor de uma próxima rodada para discutir educação, mas também para discutir as questões ambientais, que elas estão no foco da preocupação de quem percebe o que significa as queimadas, o que significa a mudança de clima, as catástrofes ambientais que têm ocorrido no mundo, não só no Brasil. Os nossos partidos políticos concordam
que o próximo governo será um governo ecológico e climático. Temos que nos preparar para este novo consenso na Alemanha. Os temas meio ambiente e mudança climática vão, em grande parte, dominar a nossa política futura. Nós temos uma pauta que eu vou pedir para o deputado Reni Osi, se ele estiver com a pauta, para que ele pudesse conduzir, que são 2 requerimentos de minha autoria. Deputado Reni, o senhor pode proceder à aprovação dos 2 requerimentos? Só um segundo que eu vou pegar o número aqui da pauta. Pois não. Bom, vamos para o item número 1, que é o requerimento CRI número 16 de 21, de autoria do deputado Paulo Fiorilo, nosso presidente, requer nos termos regimentais que seja deliberada a aprovação de convite a ser formulada ao excelentíssimo senhor Miguel Gomes de Aranda e Vilém, o digníssimo cônsul-geral da Espanha em São Paulo, para participar da reunião desta comissão. O item 2 é o requerimento da CRI número 17 de 2021, de autoria do nosso presidente, deputado Paulo Fiorilo, que requer nos termos regimentais que seja deliberada a aprovação de convite a ser formulada ao excelentíssimo senhor Klaus Hofstadler, o digníssimo cônsul-geral da Áustria em São Paulo, para participar da reunião com esta comissão. Em discussão, não havendo oradores inscritos, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao nosso presidente Paulo Fiorilo. Obrigado, deputado Reni Osi. Essa reunião também tem por finalidade dialogar com o cônsul-geral da Alemanha em São Paulo, Dr. Thomas Schmidt, sobre parcerias entre o Estado de São Paulo e a Alemanha. Quero comunicar a presença do deputado Barros Munhoz, que também é membro dessa comissão, e do presidente da Alesp, o deputado Carlão Pignatari. Não sei se o deputado Carlão já está aqui disponível para abrir o seu vídeo e seu áudio. Do secretário executivo de Relações Internacionais do Estado de São Paulo, embaixador Afonso Massotti, do subsecretário de Relações Internacionais, senhor Andrei Pereira Brito, também do assessor da secretaria, o senhor Bruno, que eu já registrei aqui, e do cônsul-geral da Alemanha em São Paulo, excelentíssimo Dr. Thomas Schmidt. Eu gostaria de passar a palavra ao presidente da Alesp, se ele puder utilizar a palavra agora. Senão, nós vamos ouvir o embaixador Afonso Massotti, secretário executivo de Relações Internacionais, representando aqui o titular da paz, secretário Júlio Serson. Embaixador, com a palavra, por favor. O áudio do senhor está fechado. Deputado Barros, já registrei a presença do senhor aqui. Muito obrigado, hein? Já registrou? Obrigado. Estou prestando atenção e acompanhando Vossa Excelência. Obrigado. Muito obrigado. Pois não, embaixador, com a palavra. Ok. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de iniciar a minha fala cumprimentando o presidente da Comissão de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Sua Excelência, o deputado Paulo Fiorilo, em nome de quem cumprimento todas as demais senhoras deputadas, senhores deputados e convidados presentes. É sempre um prazer renovado reencontrá-los e também renovar nossa interação com esta importante comissão da Assembleia. Cumprimento especialmente o cônsul-geral da Alemanha, senhor Thomas Schmidt, a quem tive o prazer de receber no Palácio de Bandeirantes, juntamente com o secretário de Relações Internacionais do Estado de São Paulo, Júlio Serson, com a finalidade de discutir, debater sobre a abertura do Escritório Internacional de São Paulo e Munique. Es freut mich sehr, Herr Thomas, Sie wieder zu sehen heute. As relações entre Brasil e Alemanha são multifacetadas e se dão nas mais diversas esferas. E mencione-se também que no sul e sudeste do Brasil
Existe uma operosa colônia alemã que se estabeleceu majoritariamente durante o século XX. Em São Paulo, a grande onda de migração alemã se deu entre os anos 20 e 30. Com a iminência da guerra, estima-se que cerca de 20 mil alemães passaram a viver em nosso estado, nos agraciando com sua cultura e com seus costumes. Destaco que o relacionamento bilateral entre o Brasil e a Alemanha foi alçado a nível de parceria estratégica no ano de 2002. E toda a parceria estratégica com o Brasil necessariamente passa pelo Estado de São Paulo, dadas as características geográficas, de população, econômicas do Estado. Com a Alemanha em especial, pois o maior núcleo empresarial alemão fora da Alemanha está aqui, no Estado de São Paulo. Das mais de 1.600 empresas alemãs atuando no Brasil, quase 90% têm sua sede no Estado de São Paulo. O senhor cônsul poderá me corrigir ou acrescentar algum dado que me tenha escapado. Recordo que, em 2016, assinou-se um protocolo de intenções na área do comércio entre São Paulo e o estado da Baviera. E, no momento presente, estamos em fase de renovação desta importante parceria, ampliando-a para diversos setores, para o que nós gostaríamos de poder contar com o sempre presente apoio do cônsul Thomas Schmidt. Gostaria também de relembrar a missão do governador João Dória à Alemanha em agosto de 2019. Na ocasião, o governador apresentou as oportunidades de investimento do Estado de São Paulo num importante roadshow, em evento organizado em parceria com o BDI, que é a Federação das Indústrias Alemãs, entidade importantíssima. Em julho deste ano, inauguramos o terceiro escritório internacional do Estado de São Paulo, que fica justamente em Munique, na Alemanha. Esse escritório, gerido pela Invest São Paulo, que é a agência de promoção de investimentos do Estado, atende a empresas paulistas e também outras empresas brasileiras que buscam iniciar ou ampliar as suas operações no mercado europeu. E tem também como objetivo atrair investimentos para o Estado de São Paulo, com foco nos investimentos ESG, que tem tônica em meio ambiente, inclusão social e boa governança, pontos nos quais tanto a Alemanha quanto o governo João Dória têm se destacado. O Estado de São Paulo tem grande interesse em estreitar ainda mais os vínculos com esse parceiro tão importante que é a República Federal da Alemanha. E tudo fará para lograr esse objetivo com o imprescindível apoio das autoridades alemãs do Brasil. Finalizo essa minha breve fala agradecendo novamente ao presidente da comissão, deputado Paulo Fiorilo, pelo convite para participar deste encontro, e ao cônsul-geral da Alemanha, Thomas Schmidt, que tem sido grande parceiro da Secretaria de Relações Internacionais e do governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, embaixador Afonso Massotti. Eu já passo agora a palavra imediatamente ao presidente da Assembleia para a sua saudação, deputado Carlão Pignatari. Por favor, presidente. Boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui, cumprimentar o embaixador, o cônsul Thomas Schmidt, cumprimentar meu amigo, o embaixador Afonso Massotti, que há algum tempo eu não o vejo, mas com certeza aí continua você, Paulo, e aos membros da Comissão de Relações Exteriores da Assembleia Legislativa. E que nós estamos aqui à disposição para que a gente pudesse. São Paulo acredita que as parcerias com os governos de outros, como a Alemanha, como a Inglaterra, como fizemos na China, é a saída para essa grave crise econômica que o país está passando. Então, esperamos contar com o senhor para que a gente possa cada vez mais estreitar relacionamentos, fazer aproximação, e que, com certeza, que todos nós juntos podemos ter uma vida muito melhor. Eu acho que é isso que nós esperamos, e dizer que a Assembleia Legislativa aqui
em nome do Paulo Fiorilo, que é o nosso presidente da Comissão de Relações Exteriores, está sempre à disposição para que a gente possa juntos construir cada vez mais, né, a amizade entre os povos, a relevância que é uma parceria entre um Estado que é do tamanho de algumas nações, mas que com certeza precisamos de muita ajuda, principalmente da Europa e da Ásia, para que a gente possa melhorar, diminuir o desemprego, melhorar a vida das pessoas que moram aqui. Então, parabéns a você, Paulo, a toda a comissão, e pedir desculpa pelo meu atraso, mas infelizmente eu saí para um almoço fora, acabei pegando o trânsito, não consegui chegar aqui. Mas um abraço, uma boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Fique tranquilo que o senhor tem imunidade aqui para atrasar, tá bom? Eu queria, então, agora passar a palavra ao Dr. Thomas Schmidt, que é o cônsul-geral da Alemanha, e pedir para os deputados que quiserem fazer perguntas em seguida, que já se inscrevam pelo chat. Dr. Thomas, o senhor tem a palavra para trazer aqui as informações que o senhor entender que são necessárias para essa parceria que nós temos. Sim, muito obrigado pela palavra. Primeiro, excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Carlão Pignatari, prezado presidente da Comissão de Relações Internacionais, deputado Paulo Fiorilo, prezado embaixador Afonso Massot, prezado supersecretário das Relações Internacionais, senhor André Brito, ambos grandes amigos, prezadas deputadas, prezados deputados e demais ouvintes. Eu agradeço a oportunidade de falar hoje a vocês sobre o tema das relações entre o Estado de São Paulo e a Alemanha. Para nós, este assunto é de extrema importância. Efetivamente, para a Alemanha, o Brasil é um parceiro estratégico em nível global e o único da América do Sul. Ao mesmo tempo, um dos mais importantes estados federais da Alemanha, a Baviera, está conectado com São Paulo como parceiro desde 1997, através de um acordo de cooperação. O embaixador Afonso Massot acaba de citar São Paulo, mais precisamente a Invest São Paulo agora tem escritório próprio na capital da Baviera, Munique, desde este ano. E, por outro lado, a Baviera também tem seu próprio escritório de representação em São Paulo há muito tempo já, e com isso não me refiro ao meu consulado geral, é representação própria. Nós, alemães e paulistanos, somos parceiros tradicionais uns dos outros, também já foi mencionado. E isso já desde 1829, quando os primeiros colonos alemães se instalaram em Parelheiros e depois em Santo Amaro, no meio da mata naquela época. Essa tradição não parou até hoje. A nossa Câmara de Comércio Brasil-Alemanha está sediada em Santo Amaro e o Oktoberfest da cidade também. Quero falar pouco agora sobre nosso passado comum e mais sobre o presente e os aspectos do nosso futuro comum. Vocês sabem que a Alemanha acaba de votar. Os partidos alemães estão em processo de formação de um novo governo federal. Os três vencedores relativos das eleições, social-democratas, verdes e liberais, estão atualmente negociando um acordo de coalizão. Eles querem encerrar as negociações no início de dezembro. Em seguida, o nosso Parlamento Federal vai eleger o nosso novo chefe de governo para suceder a Angela Merkel. Provavelmente será nosso vice-chanceler e ministro das Finanças atual, Olaf Scholz, dos social-democratas. Mas ele ainda não foi eleito. A Angela Merkel ainda está provisoriamente no cargo. O resultado das eleições foi complicado. 8 partidos são representados
no nosso parlamento dependendo do método de contagem. E isso é muito para a Alemanha. Depois da eleição, várias pessoas me perguntaram quem ganhou as nossas eleições. Pergunta que parece bem difícil. A resposta, para mim, foi simples. Não foi nem um partido, nem um político que ganhou, mas um complexo de temas. As questões de sustentabilidade, de meio ambiente e do clima. As eleições mostraram que existe um consenso na Alemanha de hoje que vai além das fronteiras partidárias, abrange todo o campo democrático. Este é o resultado de muitos anos de desenvolvimento político. Os nossos partidos políticos concordam que o próximo governo será um governo ecológico e climático. Temos que nos preparar para este novo consenso na Alemanha. Os temas meio ambiente e mudança climática vão, em grande parte, dominar a nossa política futura. O tema não está politizado na Alemanha, como no Brasil, por exemplo. Há um consenso de 90% entre os nossos congressistas e também dentro da população que isso é um tema que afeta mais a vida das pessoas. Isso explica as grandes preocupações na sociedade, na política e na mídia alemã, como os desenvolvimentos nas florestas da região amazônica ou no Pantanal, e como a política doméstica brasileira atual ao nível federal. Na Alemanha, as pessoas não têm nenhum entendimento para as queimadas e o desmatamento que segue acontecendo. O nosso público acha isso um crime ambiental ao nível global. Vocês sabem possivelmente que na Alemanha e em outros países europeus, inclusive no Parlamento Europeu, existem certas chamadas públicas para um boicote de certos produtos brasileiros agrícolas. Creia-me, por favor, isso não é nenhum protecionismo escondido alemão. Os alemães adoram produtos brasileiros. E uma preocupação direta para o nosso futuro comum neste planeta. Isso é algo que sempre tentamos de explicar para os nossos amigos brasileiros. Portanto, minha primeira mensagem de hoje. Precisamos de um entendimento comum sobre a proteção do nosso meio ambiente. Parece-me mais fácil no estado de São Paulo do que em outras regiões. Aqui estou observando cada vez mais convergência com as posições alemãs e europeias. Ao nível internacional, logramos perceber isso em Glasgow. A política ambiental não é apenas uma questão de política clássica em nível federal ou internacional. A proteção ambiental é também um assunto para empresas, para pesquisadores, municipalidades, universidades, escolas e para a sociedade civil. O novo consenso ambiental na Alemanha terá um grande potencial para intensivar o nosso relacionamento com o Brasil e com São Paulo. E vemos muitas novas oportunidades de cooperação no horizonte nas áreas de pesquisa, ciência, sociedade civil e, acima de tudo, negócios. Lembro bem, há quase um ano, logo após minha chegada a São Paulo, tive a oportunidade de conversar com o governador Doria, entre outros assuntos, sobre o plano de ação climática do estado de São Paulo. O embaixador Afonso Massot e o subsecretário André Brito também estiveram presentes. Hoje de manhã conversei com o secretário municipal do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo, Eduardo de Castro, sobre a divulgação internacional do plano de ação climática da cidade e outros temas de interesse em comum. Conversas deste tipo se tornarão mais numerosas no futuro, tenho certeza.
eles prometem alto potencial para a cooperação bilateral. Ao mesmo tempo, eles oferecem oportunidades econômicas para todos os parceiros. Eu gostaria de usar a oportunidade para fazer um pouco de propaganda para a nossa Câmara de Comércio Brasil-Alemanha já mencionada. É uma instituição de alta profissionalidade com 900 empresas e quase 100 colaboradores, muito maior então do que o mesmo consulado geral. A membresia não é compulsória para as empresas alemãs. Então, a cifra é menor do que a cifra das empresas ativas aqui no país. Se você tiver perguntas específicas sobre a Câmara ou sobre questões econômicas, eu terei o prazer de colocá-lo em contato. Prezados presentes, não há tempo para apresentar o panorama completo da presença alemã em São Paulo. Só quero citar algumas instituições importantes. Nossas escolas alemãs, o Colégio Porto Seguro, em São Paulo, e Valinhos, e o Colégio Humboldt. Estas são escolas internacionais de primeira classe. O Instituto Goethe, com seus programas culturais e de trabalho com a língua alemã. A Casa Alemã de Ciência e Inovação, cujos escritórios têm representantes de importantes universidades e instituições de pesquisa alemã. E as fundações, os representantes das nossas fundações políticas, como a Fundação Konrad Adenauer, a Fundação Friedrich Ebert e a Fundação Rosa Luxemburg. E o Instituto Márcio Staden. Ele tem como objetivo promover as nossas relações culturais e cultivar a memória do papel dos alemães no Brasil. Certamente terá uma tarefa importante no bicentenário da imigração alemã em 2024. Ficaríamos felizes se a Alesp também participasse das comemorações daqui a 3 anos. No início da minha apresentação, disse que hoje vou olhar mais para o futuro do que para o passado. Portanto, eu gostaria de dizer algo sobre as chances dos jovens na relação Brasil-Alemanha. Os jovens de hoje têm perspectivas de estudo e carreira globalizadas. Este é o caso na Europa há muito tempo. Eu não tenho filhos próprios, mas tenho 6 sobrinhos. São crianças só da classe média. Todos os 6 aprenderam idiomas estrangeiros na escola pública. E agora, todos estudam e pretendem carreiras internacionais. Uma sobrinha até veio me procurar por 2 meses para aprender português aqui no Brasil. Também no Brasil cresce o número de jovens que em algum momento querem deixar o país para um determinado período. Isso mostram todas as pesquisas. Isso é bom. A maioria deles vai voltar um dia. Esta é uma experiência que já fizemos nos países europeus. Eles vão voltar com boas experiências profissionais e pessoais. Temos que preparar os jovens para isso. Na Europa, estamos fazendo isso através do ensino de línguas estrangeiras. Também estamos oferecendo grandes programas de intercâmbio acadêmico e profissional. Ao nível europeu, através do programa Erasmus. E a nossa instituição nacional para isso, inclusive para o Brasil, e o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, representado aqui em São Paulo. Aprender inglês é uma boa base inicial, mas não é o suficiente que todos os jovens falem apenas um pouco de inglês. Assim, eles seriam pouco competitivos internacionalmente. Meu apelo a vocês, portanto, o Estado deve melhorar
as oportunidades de aprender línguas estrangeiras nas escolas públicas. Ele também deve garantir certa liberdade de escolha entre essas línguas. Por favor, não menosprezem a importância desta tarefa. Para a nossa língua, o nosso Instituto Cultural, o Instituto Goethe, está à disposição. Na última semana, fizemos grande passo nesta questão. Tanto o Estado quanto a Municipalidade de São Paulo assinaram, na terça-feira passada, 2 acordos de 5 anos com o Instituto Goethe, que vão facilitar a formação de professores alemães nas escolas públicas de São Paulo. Gostaria de ver o maior número possível de municípios beneficiados com essa nova oportunidade escolar. Acho que medidas como essas vão melhorar as chances internacionais da juventude brasileira por muito. Finalmente, uma palavra sobre o assunto corona, bastante atual. É difícil evitar esta pergunta. Recentemente, viajar para a Alemanha ficou mais fácil. Na Alemanha, infelizmente, temos uma nova onda no momento. Há muitas novas infecções e também reinfecções, com muitas pessoas adoecendo diariamente. Felizmente, mais de 70% das pessoas são vacinadas 2 vezes no momento na Alemanha, assim que temos relativamente poucos casos de óbitos. Muitas barreiras de entrada para os brasileiros que desejam voar até nós foram removidas. Os voos para Frankfurt estão novamente lotados, apesar dos casos. Para brasileiros plenamente vacinados com vacinas reconhecidas pela União Europeia, há plena liberdade de viajar. Pessoas que foram vacinadas com uma vacina que ainda não é reconhecida na Europa, como a Coronavac, estão livres para viajar à Alemanha se tiverem um motivo importante para a viagem. Infelizmente, viagens turísticas ainda não são possíveis para este grupo e eu, pessoalmente, sugeriria esperar algumas semanas ou meses até o final da onda neste momento. Porém, aquelas pessoas podem entrar para visitar feiras, congressos, para viagens de negócio, como au pair, para estudos universitários, cursos de língua ou para começar a trabalhar na Alemanha. Todos os detalhes sobre este tópico, às vezes um pouquinho técnico, podem ser encontrados em nosso sítio na internet. Estou optimista que 2022 trará novas melhoras para o intercâmbio entre a Alemanha e São Paulo. Isso aproximará ainda mais as nossas economias e sociedades civis. E eu prometo que vou usar toda a minha força de trabalho para conseguir isso. E eu ficaria feliz se a Alesp fosse o nosso parceiro nisso no futuro, justamente como era no passado. E agora, muito obrigado pela atenção e pela paciência com o meu sotaque, que nunca vai desaparecer. Dr. Schmidt, Dankeschön. Assim, uma fala muito importante, eu tenho certeza aqui que os deputados puderam acompanhar, abordando temas que são do nosso interesse, do interesse de vocês, e que com certeza nós vamos poder contribuir. Eu vou passar já para a deputada Maria Lúcia, e eu queria só, Maria Lúcia, perguntar ao professor Walter se ele quer fazer alguma pergunta antes de sair, porque ele tem a comissão de administração. Professor Walter. Boa tarde a todos. Foi muito bom ouvir as palavras do doutor Tomás Schmidt, nosso cônsul aqui em São Paulo. Eu sou um pouco mais do passado, né? Como eu dirigi muito a formação profissional aqui no estado de São Paulo, no Senai, fui diretor estadual do Senai,
A gente tem, por 48 anos, eu estive nessa instituição de formação profissional, eu tinha uma relação muito forte com a Alemanha, com o sistema de formação, sistema dual, né, de formação profissional da Alemanha, com a Câmara, enfim. Eu não sei como é que estão hoje as relações, nem sei se ainda a GTZetter existe, se já mudou para uma DSE, DSA, não me lembro bem. Enfim, a Alemanha é um país que sempre inspirou as nossas instituições aqui, eu diria o Senai de Formação Profissional, e também a organização dos processos de educação vocacional aqui no estado de São Paulo, em especial. A gente só tem a agradecer. Muito obrigado. Era apenas um comentário. Se me permite, só 3 frases de resposta. Você vê muito bem que o senhor conhece o nosso sistema e o passado das nossas relações bilaterais econômicas muito, muito bem. De fato, a GTZ existe, agora se chama de GIZ, e tem um portfólio ativo aqui no Brasil com vários centos de milhões de euros. Estão trabalhando em vários campos, sobretudo em questões climáticas agora, de deflorestamento, etc. E, felizmente, São Paulo não está no enfoque do trabalho, não deve estar no enfoque deste trabalho nestes dias, mas eles sim existem, eles sim têm inclusive um escritório aqui em São Paulo. O escritório aqui está tratando do assunto do hidrogênio verde. É um assunto sumamente importante para o nosso futuro bilateral comum e para o mundo em geral. O meu problema era que não sabia como mencionar todos estes assuntos em 15 minutos. É verdade, e eu sugeriria mais uma rodada destas, possivelmente com a participação também de outros expertos, sobre perguntas de cooperação em assuntos energéticos entre a Alemanha e a Europa de um lado e o Brasil de outro lado. Sobretudo hidrogênio verde, as possibilidades de achar caminhos comuns de avançar o nosso trabalho energético e conciliá-lo com os desafios ambientais. Sistema dual, sim, sistema dual. Aqui existe ainda um programa do Colégio Humboldt no campo de sistema dual e também tem cooperação forte com o sistema Senai. Já não é novidade e por isso não está nas notícias tanto, mas sim, o trabalho segue. E se o senhor tiver boas ideias para novas iniciativas, por favor, me contate. Aqui estou à disposição. Terei um imenso prazer em fazê-lo. Muito obrigado, peço licença a todos. Obrigado, professor Walter. Obrigado, Walter. Só registrar que o deputado Olim também entrou, mas deve ter tido problema com a conexão. Vou passar agora à deputada Maria Lúcia Amani para as suas questões. Deputada. Bom, quero dar uma boa tarde. Eu sou deputada pela região de Sorocaba, sudoeste paulista. Quero cumprimentar o embaixador Afonso Massotti, o senhor cônsul, doutor Thomas Schmidt, e na pessoa do Paulo Fiorilo, todos os deputados, né, cumprimentando o deputado Paulo pela sua ação, né, dando oportunidade de nós estreitarmos relações com países importantes que têm uma história e uma influência na nossa cultura também. Sorocaba tem uma forte ligação com a imigração alemã por conta da inauguração da Estrada de Ferro Sorocabana. Então, temos muitas empresas lá, tem a Schaeffer, a ZF, enfim, várias empresas. E com essa inauguração, senhor cônsul, do escritório em Munique, vai ampliar, sem dúvida nenhuma,
o programa de internacionalização do governo do estado de São Paulo. Por isso, eu queria colocar a cidade de Sorocaba como uma cidade com pretensões de parcerias maiores com a Alemanha, porque é um país que tem uma tradição em várias ações que são importantes para nós brasileiros, seja no plano cultural, seja no plano tecnológico, na questão da industrialização, empresarial, comercial, mas são ações importantes. E temos um parque tecnológico que favorece a ampliação de relações com foco na questão da tecnologia. Então, eu gostaria muito que tivéssemos uma oportunidade, o senhor cônsul e o senhor embaixador tivessem uma oportunidade de conhecer o nosso parque tecnológico, que ele é foco hoje de desenvolvimento, de um trabalho forte na questão de robótica, e para tudo isso nós precisamos muito de um país com a tradição da Alemanha. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar conversando com representantes de um país que eu tive a oportunidade apenas de conhecer só Berlim, mas um país que, pela organização, por todas as tradições, eu gostaria de conhecer, irei com certeza outras vezes, mas fiquei muito impressionada com Berlim também, e quero parabenizar, é um país que serve de exemplo para todos nós. Então, agradecer a oportunidade de estar podendo colocar Sorocaba na pauta de contatos com o país da Alemanha. Muito obrigada. Muito obrigado pelas boas palavras sobre a Alemanha. As boas palavras sobre Sorocaba eu compartilho, porque eu já visitei há, pode ser, 10, 11 anos a empresa de Schaeffler lá, na época com a senhora Schaeffler ainda. Eu fiquei impressionado pelo que eu vi naquela época. O parque tecnológico ainda não conheço e eu agradeço pelo convite. Eu sugiro que vamos combinar para uma data posterior, no ano que vem, possivelmente incluindo pessoas da Câmara, pessoas da própria iniciativa privada, para dar seguimento a estes contatos, e para isso sempre precisamos das empresas. Mas eu estou muito disposto de voltar para Sorocaba, ou para a Schaeffler, ou para qualquer outra empresa, ou, claro, o Parque Tecnológico. Muito obrigado. Até logo, então. Muito obrigado, deputada Maria Lúcia. Agora eu registro aqui o deputado delegado Olim, que conseguiu agora plugar aqui com a gente. Obrigado, deputado. Doutor Thomas, eu queria colocar 3 questões para o senhor. Primeiro, dizer que a Assembleia está à disposição, a Comissão de Relações Internacionais, para que a gente possa discutir os 200 anos da migração alemã. Sei que já há iniciativas em outros estados, então eu gostaria muito que nós pudéssemos também estarmos alinhados a essas iniciativas. Eu sei que o Rio Grande do Sul já está discutindo essa questão. Então, se a gente puder ter um diálogo bilateral sobre isso, eu tenho certeza que também a Secretaria de Relações Internacionais vai se envolver nesse processo. Então, a primeira coisa, já nos colocamos aqui à disposição do consulado para dialogar essa questão dos 200 anos. A segunda questão, o senhor tocou no início da sua exposição, a questão de Santo Amaro, da Oktoberfest. Eu tive mais de uma vez na festa, e a última foi nesse final de semana. No domingo eu estive lá, e a partir desse olhar da festa, eu acho que talvez fosse o caso de tentar ter uma aproximação do consulado com as iniciativas que ocorrem nas 2 festas que eles têm lá, Oktoberfest e MaiFest. Primeiro porque, queira ou não, ali se respira um pouco da cultura alemã, não só, mas com a bebida, com a comida. E eu acho que talvez pudesse ter um arranjo para que se discutisse cultura, história, língua, a partir do Goethe ou a partir das fundações que o senhor citou aqui, que pudessem talvez ter uma presença
do consulado nessas atividades. Mas essa é uma discussão que a gente também pode fazer de forma bilateral. A terceira questão que me chamou a atenção, na realidade, eu diria que todas elas me chamaram a atenção, mas a questão da educação e da possibilidade do governo do estado e das prefeituras, e aí eu aproveitar a Maria Lúcia aqui que falou de Sorocaba, que a gente pudesse incentivar as prefeituras a construir parcerias, não só com a Alemanha, óbvio, o senhor deixou claro isso, é uma opção, né? Mas a gente tem feito esse esforço de buscar a formação de professores para a divulgação e para o aprendizado da língua de outros países, o que eu acho que é fundamental nesse mundo globalizado para que os jovens tenham mais oportunidades na disputa de vagas ou mesmo na possibilidade de estudar fora do Brasil. Um aluno que tem domínio da língua inglesa ou da língua alemã ou de outra língua, ele tem mais facilidade. Então, eu queria aqui, Dr. Thomas, também colocar a comissão nessa linha de incentivar as prefeituras a procurar o consulado, a procurar, se for o Goethe, para parcerias na formação de alunos. Por fim, para eu não me alongar, a questão ambiental. O senhor teve a oportunidade de participar de uma reunião que fizemos com as prefeituras aqui da região do Parque do Juqueri, infelizmente, um dia após o incêndio que trouxe fuligem do parque para várias cidades aqui da região. Eu acho que essa é uma pauta importantíssima. Nós, aqui na Assembleia, no Estado de São Paulo, tenho certeza que o governador compartilha dessa preocupação, nós precisamos ampliar o debate sobre essa questão. O município tem um plano, que o senhor citou aqui, outros consulados também têm dialogado sobre o plano, mas a Assembleia precisa dar a sua contribuição pautando este debate. E acho que a gente podia aproveitar a sugestão do senhor de uma próxima rodada para discutir educação, mas também para discutir as questões ambientais, que elas estão no foco da preocupação de quem percebe o que significa as queimadas, o que significa a mudança de clima, as catástrofes ambientais que têm ocorrido no mundo, não só no Brasil, como a gente viu na Europa, como a gente vê aqui. Então, eu queria deixar esse caminho aberto para que a gente pudesse continuar discutindo esses temas. E, por fim mesmo, a ideia de que o senhor possa conhecer outras cidades. Nada contra Sorocaba, nós temos que conhecer, mas o estado de São Paulo tem 645 cidades. O senhor teve a oportunidade de conversar com algumas virtualmente, vai a Sorocaba, mas eu gostaria de deixar esse convite para ampliar o leque de cidades, até porque o estado, o senhor sabe, tem vocações econômicas, culturais, turísticas, das mais diversas, nesse estado tão bonito, tão rico, e que precisa de parceiros como a Alemanha para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento cultural e para o desenvolvimento educacional. Então, eu queria deixar essas observações, perguntar ao deputado Olim se ele tem alguma pergunta, senão eu passo ao senhor para as respostas, depois vamos ouvir o nosso embaixador aqui, Dr. Afonso Massotti, para a gente poder encerrar essa nossa primeira reunião virtual com a comissão. Por favor, Dr. Thomas. Sim, se me dá só um pouquinho de tempo de responder a estas perguntas. Eu sei que vocês não têm muito tempo. O senhor tem o tempo que precisar. Mas são perguntas muito pertinentes, importantes. A primeira, o bicentenário, eu também sei que tem já preparativos muito... Olim, obrigado. Pois não. Por favor, Dr. Thomas. Tem preparativos muito concretos no Rio Grande do Sul. Aqui temos outro tipo de parceiros, né? O Instituto Márcio Staden, que já mencionei, o Instituto Goethe e a própria Câmara de Comércio, porque a história não é só história para si mesmo. A história serve para algo, serve para o futuro, e para isso precisamos da economia. Então, uma ideia poderia ser organizar um encontro dos atores, jogadores aqui em São Paulo, para definir um pouquinho os nossos interesses aqui e logo comparar e coordenar com o Rio Grande do Sul. Isso seria o primeiro ponto. Segundo, Santo Amaro, se
vamos falar bilateralmente, pode ser sobre isso. A gente tem que entender, a Oktoberfest é uma operação privada, comercial, e não representa a imagem da Alemanha moderna, porém é um elemento importante, também divertido e simpático. E claro que vamos ter como coordenar. Terceiro assunto, educação. Para mim é sumamente importante incentivar mais parcerias, sobretudo no nível das municipalidades. Sem municipalidades, isso nunca vai funcionar. O consulado está disposto a servir de como digo, ponto de coordenação entre o Instituto Goethe e a Secretaria de Educação, porque todos os assuntos técnicos, claro, funcionam nestas instituições especializadas. Então, eu sugeriria que você, Paulo, ou os demais de outras regiões, nos contactem no consulado e a gente vai coordenar e colocar todos os interessados em contato. Sim, visitas a municipalidades. Tive alguns primeiros contatos, um contato histórico, felizmente, com Sorocaba, né, que já mencionei. Os contatos na região de Franco de Rocha, recentemente. A Alemanha tem cônsules honorários em algumas municipalidades no estado de São Paulo, sendo Ribeirão Preto e Santos. E na minha agenda já estão programados visitas nestas duas municipalidades ao início do ano que vem. Eu estou aberto para outras sugestões. Claro que não posso visitar 500 mil, mas onde tiver um interesse genuíno em cooperação com a Alemanha, eu definitivamente estaria muito interessado em visitar. E se podemos fazer algo em conjunto, Paulo, ainda melhor. Ou como seus colegas. Perfeito. Faremos com os nossos colegas, com certeza. Deputado delegado Olim, pela ordem. Eu só queria cumprimentar o nosso cônsul-geral da Alemanha, doutor Thomas Schmidt, e também você, Paulo, por ter trazido ele e os nobres deputados que estão participando dessa reunião, para dizer para ele que eu sou fã do carro alemão. Adoro o carro alemão, então eu queria deixar esse abraço para ele. Olim, você deve estar dirigindo um carro alemão, não é não? E se posso agregar... Não, estou de Corolinha, mas eu tenho carro alemão. Eu tenho carro alemão. Se me permite acrescentar... Só para acrescentar, estes carros serão melhores ainda com as mudanças tecnológicas criadas pelos acontecimentos no campo do meio ambiente, carros elétricos, tudo isso. Estou bem optimista. Muito bem. Doutor Thomas, eu vou propor, então, a gente estabelecer esse diálogo bilateral sobre a questão das visitas, sobre essa questão também de Santo Amaro. Eu concordo com o senhor, é uma ação da iniciativa privada, mas tenho a impressão que ali há um espaço importante do ponto de vista da divulgação da cultura alemã, sem que haja o carimbo do consulado, mas com a possibilidade de diferenciar. Eu falei isso para eles, disse isso, falei, eu não sou advogado do consulado, mas uma coisa é o país, a outra coisa é uma iniciativa privada que tem os seus interesses. Mas acho que é possível buscar um meio termo, o que ajudaria muito nessa relação. Mas isso a gente discute bilateralmente. Sim, perfeito? Concordo. Ok. Eu quero, então, passar imediatamente agora ao nosso embaixador Afonso Massotti para suas considerações, para que a gente possa encerrar germanicamente no horário. Eu agradeço. Enfim, foi um debate que suscitou muitas questões importantes
E, evidentemente, começando pelo bicentenário da independência e da imigração alemã, a Secretaria de Relações Internacionais está totalmente à disposição da Assembleia, do Consulado. Precisamos nos reunir para, enfim, promover aí um plano de ação, não é, em torno desse tema tão importante, porque é dele que deriva toda a nossa extraordinária relação com a Alemanha. Bom, na questão do meio ambiente, registrei com grande interesse as palavras do cônsul sobre a importância que o tema do meio ambiente certamente tem hoje e terá cada vez mais, inclusive imbricando, digamos assim, no relacionamento político-econômico entre o Brasil e a Alemanha e, evidentemente, São Paulo e a Alemanha. No caso do Estado de São Paulo, nós estamos muito tranquilos porque o governador tem sido protagonista de atitudes enfim, relativas à proteção do meio ambiente. Não há um grande pronunciamento que ele faça no exterior ou aqui no Brasil, um discurso que não seja necessariamente político, mas que seja da sua gestão, que ele não toque na importância fundamental da preservação do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade em geral, de acordo com o que prevê os resultados do Acordo de Paris e das Nações Unidas também, no que as Nações Unidas solicitam aos seus Estados. A Mata Atlântica, há projetos da Secretaria de Meio Ambiente em torno da Mata Atlântica, que está sendo muito bem preservada, não somente muito bem preservada, mas replantada em diversos setores pelo governo do Estado. Há o Acordo de São Paulo, o Pacto de São Paulo, que é uma criação, uma inovação do governo João Dória, no sentido de fazer o pacto voluntário das grandes empresas sediadas aqui para que adotem ações de mitigação, que se encaixem naquilo que prevê o Acordo de Paris, e é um acordo voluntário que recentemente foi emendado, prevendo a possibilidade de participações de caráter internacional. Eu posso estar enganado, mas eu creio que o Consulado do Reino Unido já se manifestou com interesse nesse sentido. De modo que eu convidaria aí a Alemanha, quem sabe, que possa também se associar como observadora a este pacto, que seria até muito útil para poder acompanhar o que o Estado vem fazendo nesse campo, não é? De modo que o Estado tem sido protagonista. No campo federal, evidentemente, nós sabemos que se passam atitudes diferentes, não vou entrar aqui em debate sobre esse tema, mas eu acho que, tendo a consciência que nós estamos tendo após a fala do cônsul aqui e outras que já verificamos, de que não, com o tempo não haverá acordos, tratados que abordem desenvolvimento econômico, investimentos, comércio, que também não tem uma contrapartida de que o Brasil, não é, possa também adotar determinadas medidas e seja protagonista, o que não está acontecendo, infelizmente. Esperemos que isso mude. Todos queremos que o Brasil respeite o meio ambiente cada vez mais, impeça queimadas, impeça desmatamento. Isso é uma coisa que é preciso criar um grupo de trabalho, eu creio, a nível federal, para implementar medidas que traduzam isso, não é? Mas, infelizmente, isso não tem sido feito. De modo que, quando na questão das línguas, é fundamental que o cônsul disse a importância da língua alemã. Eu, felizmente, eu tenho uma neta que estuda na escola alemã no Rio de Janeiro e fala fluentemente alemão, se beneficiou de um plano, esteve alguns dias com uma família na Alemanha, aperfeiçoou o seu conhecimento, Escola Corcovado, se não me engano o nome da escola. Mas aqui no Estado também temos o CELS, talvez o Andrei possa acrescentar alguma coisa sobre isso, que são escolas que, com a ajuda de consulados e a ajuda das embaixadas, têm professores e têm cursos optativos, opcionais, para que possam aprender japonês, inglês, francês. Hoje tive uma longa reunião com o consulado da Coreia, que está muito interessado nisso. Provavelmente faremos alguma coisa nesse sentido para que os descendentes de coreanos de São Paulo possam melhorar o seu conhecimento da língua dos seus pais e dos seus avós,
que será de imensa utilidade, porque a Coreia do Sul é uma potência econômica também e que investe muito no Brasil. Claro que não chega ao nível da Alemanha, e de modo que com a Alemanha temos que fazer ainda mais. Mas é isso que eu queria dizer, que estamos, digamos, no estado de São Paulo, sendo protagonistas em todas essas áreas, e quem sabe isso é uma espécie de farol, é um exemplo para o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, embaixador Afonso Massotti. Eu não sei se o Andrei quer completar essa questão aí da educação. Andrei? Acho que o embaixador disse tudo. Os CELS são os Centros de Estudos de Línguas, né, que são vinculados à Secretaria de Educação do Estado. Eles têm esse papel de, além da língua, também ensinar um pouco da cultura, né, dos países. Então, só complementando com essa informação, que além do ensino da língua, também tem elementos aí da cultura, né, do país que podem ser transmitidos aos estudantes da rede pública do Estado. Ok, eu queria consultar o doutor Thomas, se ele tem mais alguma observação para fazer. Só um assunto. Eu concordo com tudo o que tem sido dito agora. Eu gostaria de destacar a importância da educação, inclusive das línguas, no sistema público. Porque, claro, temos excelentes escolas alemãs aqui a Corcovado, no Rio sendo uma, escolas aqui no estado também, Humboldt e Porto Seguro, e também Benjamin Constant, e outras escolas que estão ensinando alemão, mas são escolas privadas. O importante é também dar este acesso ao mundo, às capas com menos dinheiro. E isso é um dever do Estado. E por isso, meu apelo de por favor, considerar um pouquinho mais o papel das escolas públicas. E o acordo que tem sido firmado na semana passada entre o Instituto Goethe e a Secretaria de Educação do Estado está visando justamente a esta capa da sociedade com menos recursos. E isso eu acho ótimo. Ok, queria agradecer então aqui... Deputado, se eu pudesse acrescentar uma frasezinha, quando falei de meio ambiente, eu gostaria também de mencionar talvez o fato mais importante dessa gestão na questão do meio ambiente, que é a despoluição do Rio Pinheiros, que é um projeto do governo João Dória e que, no meu modesto entender, talvez seja, se não o maior, um dos maiores legados da sua gestão. Destaque na reunião da Comissão de Relações Internacionais, a aprendizagem industrial aplicada na Áustria pode inspirar ações e políticas públicas em São Paulo. A força da Áustria é muito na educação técnica, profissional, vocacional. Nós temos um sistema que a gente chama de sistema dual, que é o jovem de 15 anos pode optar para entrar no ramo já profissionalizante, que ele passa parte do tempo na escola, parte do tempo na empresa. Então, a nossa legislação permite o jovem já trabalhar no chão de fábrica a partir de 15 anos. Então, aí eles já estão sendo treinados nas máquinas CNC, máquinas complexas, etc. E se formam aos 18 anos, dando também, depois desse curso de profissionalização, a possibilidade de também ingressar numa faculdade, se eles querem. Então, é um sistema transparente. Além das perspectivas apresentadas, a ideia é reforçar os vínculos já existentes entre o Estado paulista e o país europeu, como, por exemplo, as relações comerciais. Nós temos hoje, no Brasil todo, 200 empresas austríacas que geraram mais de 20 mil cargos no Brasil, de altissimamente qualificados. Isso é importante, e crescendo. Nós temos mais investimentos grandes em todo o Brasil, mas muitos deles em São Paulo. Devemos destacar que hoje o Brasil é o principal parceiro comercial da Áustria na América do Sul, movimentando aproximadamente $1 bilhão anuais em comércio bilateral. E ressalto que aproximadamente 50% das mercadorias são provenientes, neste comércio, do Estado de São Paulo. O diálogo com vários países é fundamental para implementar medidas em prol da sociedade.
A Assembleia Legislativa de São Paulo vem estreitando parcerias por meio da Comissão de Relações Internacionais. Colocar muito a Assembleia Legislativa de São Paulo à disposição para que a gente possa fazer grandes parcerias, grandes desenvolvimentos. Eu acho que o parlamento é bom porque é o lugar de falar, né? De falar. Vamos trocar ideias e isso nós precisamos fazer nesse mundo louco que nós estamos vivendo. Então, quero cumprimentar ao senhor, cônsul-geral da Áustria em São Paulo, e desejar aí que o senhor seja muito bem-vindo aqui, né? Cumprimentar o Paulo e a todos desta comissão que têm feito bons relacionamentos. Nós encerramos com essa nossa reunião, com a presença do senhor, esse ciclo da Comissão de Relações Internacionais esse ano. Foram 12 cônsules que nós ouvimos de vários países. O senhor foi o último dessa rodada. Queria agradecer muito o embaixador, em nome dele, o Júlio. Embaixador, queria deixar um convite para o senhor e para o Júlio. Na próxima segunda-feira, dia 13, às 18 horas, nós vamos fazer uma reunião com o cônsul da Itália, aqui na Assembleia. Fica o convite aí para a secretaria, se puder mandar alguém, assim como fez na visita que tivemos no Centro Cultural da Coreia. E deixar também ao cônsul da Áustria a possibilidade da visita aqui na Assembleia e da participação dessa comissão em atividades promovidas pelo consulado, tanto na área cultural, educacional, de relações econômicas, o que nos faz deixar aqui essa porta aberta para esse diálogo. Com a finalidade de dialogar sobre parcerias entre o Estado de São Paulo e a Áustria, com a presença do secretário executivo de Relações Internacionais, embaixador Afonso Massotti, e do cônsul-geral da Áustria em São Paulo, Dr. Klaus Hofstadler. Faço agora a chamada nominal de cada deputado e deputada membro dessa comissão. Deputado Castelo Branco. Castelo Branco, pode abrir o áudio? Castelo, seu áudio está fechado, já te chamo em seguida. Paulo Fiorilo presente, Barros Munhoz, Maria Lúcia Amari. Deputada Maria Lúcia. Deputada Maria Lúcia, eu estou te vendo, só registrar sua presença. Tem que abrir o áudio. Presente, deputado. Deputado Paulo Correia. Presente, senhor presidente. Obrigado, deputado Wellington Moura, deputado Reni Ozzi, deputado Murilo Félix. Presente, presidente. Obrigado, deputado Olim, deputado professor Walter Vicione. Presente. Obrigado, deputado Alex Tamadureira. Deputado Alex, me ouve? Presente, senhor presidente. Obrigado, deputado. Solicito à secretaria a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, podemos pedir dispensa da leitura? Claro, é regimental o pedido de Vossa Excelência, havendo acordo, dou por lida e aprovada a ata da reunião anterior. Quero comunicar a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Carlão Pignatari, secretário de Relações Executivo, secretário executivo de Relações Internacionais, embaixador Afonso Massotti, do subsecretário de Relações Internacionais, senhor Andrei Brito, e do cônsul-geral da Áustria, excelentíssimo doutor Klaus Hofstadler. Passo a palavra agora ao deputado Carlão Pignatari, presidente da Alesp, para a sua saudação. Seu microfone, presidente. Boa tarde a todos, deputadas, deputados da Comissão de Relações Internacionais. Cumprimentar o Paulo Fiorilo, nosso presidente, o embaixador Afonso Massotti, que é nosso querido amigo, secretário executivo da Secretaria de Assuntos Internacionais, né, de Relações Internacionais. Cumprimentar a todos, cumprimentar o cônsul-geral da Áustria, Klaus Hofstadler. Não consigo falar, viu? Mas vamos aí, Paulo. O Paulo treinou a manhã inteira para falar isso. Cumprimentá-lo, desejar aí, colocar muito a Assembleia Legislativa de São Paulo à disposição para que a gente possa fazer grandes parcerias, grandes desenvolvimentos. Eu acho que o parlamento é bom porque é o lugar de falar, né? De falar. Vamos trocar ideias e isso nós precisamos fazer nesse mundo louco que nós estamos vivendo. Então, quero cumprimentar ao senhor,
cônsul-geral da Áustria em São Paulo, e desejar aí que o senhor seja muito bem-vindo aqui, né? Cumprimentar o Paulo e a todos desta comissão que têm feito bons relacionamentos. Massou, mandar um abraço para o Júlio Serson, nosso secretário de Relações Internacionais, que chegou ontem, né, ou está chegando hoje de Nova York. Estava lá na missão com o governador João Dória, na inauguração do nosso escritório na América, né, na América. Então, parabéns a todos, parabéns, Paulo. Colocar aí à disposição, cônsul, se o que o senhor precisar aqui na Assembleia está à disposição, e desejar a todos aí uma boa tarde de trabalho e pedir permissão a todos, que eu tenho alguns compromissos aqui de agenda, deputado Paulo. Então, eu já vou me retirar. Um abraço e uma boa tarde a todos. Obrigado, deputado Carlão Pignatari, e a gente já deixa o convite ao cônsul da Áustria para uma visita ao senhor presencialmente, assim que puder, ok? Muito obrigado. Passo agora a palavra imediatamente ao embaixador Afonso Massot, secretário executivo. Doutor Massot, com a palavra. Bom, boa tarde a todas e todos. É sempre um prazer e uma honra renovados interagir com a Alesp e com esta Comissão de Relações Internacionais. Eu inicio minha fala saudando o excelentíssimo presidente dessa comissão, deputado Paulo Fiorilo, em nome de quem cumprimento os demais deputados e convidados aqui presentes. Mas eu cumprimento muito especialmente o presidente da Alesp, o meu amigo o deputado Carlão Pignatari, e o cônsul-geral da Áustria, Klaus Hofstadler, também treinei, a quem tive o prazer de receber algumas vezes no Palácio dos Bandeirantes, e mais recentemente, quando da visita de cortesia do novo embaixador da Áustria em Brasília, Stefan Schulz. As relações entre o Brasil e a Áustria são antigas e datam desde os primórdios da nossa história de país independente. Recordemos que, em 1822, a imperatriz Maria Leopoldina, arquiduquesa da Áustria, foi uma das grandes responsáveis pela independência do Brasil. E foi um momento, inclusive, em que ela exercia a regência naquele momento. Quer dizer, foi talvez a primeira mulher, a chefe de Estado, a manifestar-se politicamente em torno desses assuntos. Esposa de Dom Pedro I, teve um papel fundamental na decisão do marido de não apenas permanecer no Brasil, no chamado Dia do Fico, como também em convencê-lo a promover a ruptura política com Portugal. Ano que vem, a independência comemora seu bicentenário, data extremamente importante que celebra não apenas a nossa emancipação, como também essas boas relações entre o Brasil e a República da Áustria, e também São Paulo e a República da Áustria, porque a independência foi proclamada aqui, neste estado. Devemos destacar que hoje o Brasil é o principal parceiro comercial da Áustria na América do Sul, movimentando aproximadamente $1 bilhão anuais em comércio bilateral. E ressalto que aproximadamente 50% das mercadorias são provenientes, neste comércio, do estado de São Paulo. São Paulo é parceiro do estado da Alta Áustria, Oberösterreich, no Regional Leaders Summit, uma importante iniciativa que promove a cooperação entre governos subnacionais com foco em pesquisas científicas das mais diversas áreas. Além disso, a Áustria também foi uma importante colaboradora na Mostra Internacional de Cinema Virtual, que é um festival organizado pela Secretaria de Relações Internacionais do Governo do Estado, em parceria com a Secretaria de Cultura. A gestão do governador João Dória prioriza a cooperação internacional, tanto no campo bilateral como no campo multilateral. E isso ficou comprovado nesta última viagem de trabalho do governador de Nova York para a inauguração do nosso escritório de representação da Invest São Paulo e contato com grandes empresários, e ficou isto muito claro também com a visita que fez e o encontro que teve com o secretário-geral das Nações Unidas, definindo a importância que dá à cooperação multilateral também.
São Paulo é um estado aberto para o mundo, com um relacionamento muito fluido com outros países, sem arestas, procurando evitá-las o mais possível, porque isso é que é diplomacia, né? E, por isso, recebo sempre com enorme prazer a oportunidade de participar dos trabalhos dessa importante comissão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, porque ela serve como um grande think tank para o aperfeiçoamento das relações internacionais do Estado de São Paulo. Eu agradeço novamente ao presidente da comissão, o deputado Paulo Fiorilo, pela honra que me deu, convidando-me a participar desse encontro, também ao cônsul Klaus Hofstadler, e permaneço à disposição da Assembleia, da Comissão, do deputado, aqui na Secretaria de Relações Internacionais. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador, doutor Afonso, um prazer recebê-lo aqui. Queria registrar a presença do deputado Castelo Branco, que estava congelado, mas já o vejo aqui, e também do deputado delegado Olim, que eu já tinha visto aqui. Se algum deputado quiser fazer perguntas depois ao cônsul-geral da Áustria, eu peço que se inscrevam pelo chat e concedo, então, agora a palavra ao excelentíssimo doutor Klaus Hofstadler, cônsul-geral da Áustria em São Paulo, para falar um pouco sobre as relações entre o Estado de São Paulo e a Áustria nesse período. Por favor, doutor Klaus, com a palavra. Muito obrigado, deputado Paulo Fiorilo, deputados, embaixador Afonso Massot. É um prazer enorme poder estar aqui. Alguns de vocês já conheci pessoalmente. Recentemente, o deputado Fiorilo nos visitou aqui no consulado. Recentemente, fizemos uma visita ao gabinete do deputado Castelo Branco, junto com 2 deputados austríacos. O embaixador Afonso Massot já é um amigo de longa data, posso dizer, já faz agora mais de 5 anos que eu estou aqui nesse cargo, então nos conhecemos já na época que o embaixador passou na prefeitura, então já está ficando uma história mais longa. É uma honra enorme estar aqui, então vim bem preparado depois de 5 anos, estava torcendo para um dia ser convidado, agora é o grande momento. Agora posso voltar para a Áustria realizado e feliz, isso é importante para mim. Agradeço muito, adoro São Paulo, um estado e também uma cidade que me deu muita coisa. Eu vou talvez começar com as relações entre a Áustria e São Paulo, com as minhas relações pessoais, que começaram no ano de 2002, o ano que o senhor na imagem atrás do deputado Fiorilo foi eleito. Nessa época eu vim como estudante para começar um intercâmbio com a FGV. E durante esses estudos, praticamente 20 anos atrás, eu conheci minha esposa, aí estendi minha estadia, comecei um doutorado na USP, em psicologia organizacional, uma experiência muito boa, e depois nos voltamos juntos já para a Áustria como casal, para casar e eu ingressar nessa carreira que estou até hoje. Então, a minha história com o Brasil, especificamente com São Paulo, começou há 20 anos, e desde então estou indo e vindo, e há mais de 5 anos nesse cargo de cônsul da Áustria aqui em São Paulo. Assim, isso são, então, realmente relações bem completas, assim, tanto que os nossos filhos são praticamente semi-paulistas, né? A minha mãe, a minha esposa sendo baiana, mas cresceu aqui em São Paulo, então os nossos filhos estão na escola aqui, então também estou conhecendo muito bem a cidade de São Paulo e o estado. As relações da Áustria com São Paulo são muito intensas, principalmente em termos comerciais. Então, o trabalho do nosso consulado é predominantemente comercial. Para dar uma ideia, a nossa equipe de 12 pessoas, são 2 pessoas trabalhando com assuntos consulares, estrito sensu, em termos de cidadanias, etc. Outras 9 pessoas trabalham com relações comerciais. Então, isso para nós é o foco, é muito importante para nós. Nós temos hoje no Brasil todo 200 empresas austríacas que geraram mais de 20 mil cargos no Brasil, de altissimamente qualificados.
Isso é importante, e crescendo. Nós temos mais investimentos grandes em todo o Brasil, mas muitos deles em São Paulo. E aí já houve recentemente umas novas expansões de empresas, como, por exemplo, a empresa Greiner BioOne, que tem uma fábrica em Americana, produzindo essas vacuetes para tirar sangue, para fazer teste em laboratório. Hoje está criando mais estrutura produtiva em Santa Bárbara do Oeste. Nós temos também recentemente, que vai abrir oficialmente ainda no mês que vem, ou em fevereiro, não tenho certeza agora exatamente da data, a empresa IBS Paper Technologies, que trabalha com a produção de papel, etc., que tem essas tecnologias específicas, abrindo uma nova fábrica em Nova Odessa, Villares Metals, que faz parte do grupo austríaco Voestalpine, sempre também expandindo, hoje com mais ou menos 2.000 funcionários aqui no estado de São Paulo. Tem também a famosa empresa Andritz, produzindo turbinas e equipamento eletromecânico em Araraquara. E tem vários outros. Então, para nós, realmente é importante como hoje uma sede de produção austríaca de alta tecnologia. Também um mercado muito importante para as nossas exportações, que é mais ou menos anualmente $1 bilhão, o valor das importações do Brasil de produtos da Áustria, grande parte sendo máquinas de produção de plásticos, de metais, transformação de produtos base, aproveitando bastante do crescimento do Brasil na área de commodities, de agroindústria. E já me dá mais um exemplo para mostrar realmente como a gente aproveita do estado de São Paulo. Em São João da Boa Vista, nós temos uma produção de máquinas para agricultura, agroindústria, de irrigação, essas grandes máquinas de pivô que usam a água de uma forma mais econômica e mais sustentável para a produção de qualquer tipo de plantação no Brasil inteiro, produzido aqui no Brasil. Então, realmente é uma coisa bem abrangente, mas voltando para as exportações, acabei de ver os dados que houve, claro, o impacto da recessão do ano passado, induzido pela crise da Covid, mas agora, vendo os dados de janeiro até setembro, a gente voltou para o nível, em termos de exportações, de antes da pandemia de 2019, então realmente estamos confiantes que isso foi um impacto mais relacionado com essa crise. Agora estamos voltando para esse nível que estávamos acostumados. Então, essas são as relações comerciais e econômicas que são importantes da Áustria para cá, mas também tem a importância que vai para o outro lado, que hoje o Brasil, acho que poucas pessoas sabem disso, hoje a Áustria é o 6º maior destino de investimentos diretos do Brasil no exterior. Isso se deve ao acordo de dupla tributação entre a Áustria e o Brasil. Então, muitas empresas brasileiras, como a Klabin, Suzano, a Citrosuco e vários outros grandes produtores brasileiros de celulose, produtos de agroindústria, a IOTP, a WEG, todos têm ou holdings ou até sistemas de distribuição de produtos ou até produção, no caso da WEG, na Áustria. Então, e várias dessas empresas provenientes de São Paulo. Então, realmente é um caminho para os dois lados. Talvez tenha dois produtos bem conhecidos austríacos aqui em São Paulo, que são marcas conhecidas, uma sendo a Swarovski, que muitos talvez conhecem de shoppings, são semi-joias de altíssima qualidade e design, que também, claro, tiveram um impacto, mas estão se recuperando bem, abrindo novas lojas, novos designs aqui no Brasil. E outro produto que muita gente deve conhecer é a Red Bull, com a sede na Áustria. Toma saúde a todos. Que tem a sede da América do Sul, em São Paulo, com mais de 500 funcionários. Só esse produto, para dar uma ideia. E hoje também um time de futebol, Bragantino. E tudo isso começou na Áustria, a sede
global está na Áustria, da Red Bull, então isso também é uma marca conhecida. A última marca que alguns talvez conheçam, quem gosta de motociclismo, off-road, a KTM tem, na minha opinião, as melhores motos para off-road e hoje também já entrando no mercado de on-road aqui no Brasil. Também tem vários showrooms aqui em São Paulo para dar algumas ideias, né, de onde vem esses produtos. Então, isso é um fator importante. Claro, nós temos as relações culturais, nós tivemos exposições interessantíssimas nos últimos anos. Lembro bem daquela do Erwin Wurm, que parece que está injetando ar em grandes objetos, foi no Centro Cultural do Parque do Brasil, aqui em São Paulo. Nós íamos trazer a maior exposição da Albertina para o Instituto Tomi Otaki. Infelizmente, tivemos que adiar pela Covid. O plano era trazer 200 obras da Albertina, começando do Dürer, vindo até Andy Warhol da presença. Várias obras nunca antes mostradas na América Latina. A gente ia trazer, então espero que logo a gente ache uma nova data. A complicação dessas obras antigas, muitos de vocês provavelmente sabem, a complicação é que eles têm que descansar depois de cada exposição por um tempo determinado, pode ser 1 ou 2 anos de descanso. Então, quando a gente adia uma exposição, é muito difícil depois achar uma nova data. Mas, infelizmente, né, a Covid estragou muita coisa, inclusive essa exposição. Mas tem várias outras, o embaixador já mencionou, por exemplo, agora o Festival de Filmes, a Áustria participando com um filme bem interessante, Eric e Erika, e tem várias iniciativas, talvez uma iniciativa que vive muito no meu coração, dependendo, também relaciona com a nossa história mais escura, né? Todo mundo sabe, né? A Áustria fez parte do regime nazista, Hitler, infelizmente, nasceu na Áustria, e nós tivemos uma grande responsabilidade como nação, mesmo não existindo na época, no extermínio dos judeus e outras minorias na Áustria. E aqui em São Paulo tem uma comunidade muito forte judaica, e desde que eu estou aqui, estou realmente tentando te fortalecer bastante essas relações, e acho que com grande êxito. Fiz muitos amigos, tanto na Conib, Fizesp, Hebraica, com as vários grupos, né? É complexo no mundo judaico, já levamos grupos para a Áustria, não só para mostrar a herança escura que a Áustria traz no Holocausto, mas também aquela história antes, porque, não sei se vocês sabem, antes da Segunda Guerra Mundial, moravam em Viena 200 mil judeus. Então, 10% de Viena eram judeus. Então, era uma comunidade enorme, com uma influência enorme, especificamente intelectual. Todo mundo sabe do Freud, né, o grande austríaco judeu, o Herzl, né, fundador o idealizador do Estado de Israel. Então, tem várias razões, né, da Áustria procurar de novo renovar esses laços com a comunidade judaica, que aqui em São Paulo foi a minha intenção, e fiz isso com prazer muito grande. E fora disso, tem também essas relações políticas, como o embaixador mencionou, aquela ligação entre o estado de São Paulo e o meu estado que eu nasci, Alta Áustria. Eu sempre prefiro, como tradução, chamá-lo de Áustria Superior, mas eu nunca consegui convencer o pessoal da Baixa Áustria, porque, claro, eles teriam que ser Áustria Inferior, eles não queriam isso. Então, fica como Alta Áustria, que é um grande parceiro de São Paulo. Várias dessas empresas que eu mencionei antes, como a Graina, como a MIBA, por exemplo, que tem aqui também 500 funcionários, a Voestalpine, que é de Oberösterreich, que tem a Villares aqui, com 2.000 funcionários, todos vêm do estado da Alta Áustria. Então, acho que eu vou parar por aqui, senão eu consigo, como vocês já percebem, falar por horas e horas. Eu sou apaixonado pelo Brasil, também pela Áustria, então estou realizado de ter essa função, esse cargo aqui. E já vou avisar também que, infelizmente, em julho,
estendi o máximo possível a minha estadia, mas em julho a Áustria está me chamando de volta. Então, esse é o que vem com os nossos cargos, não são para sempre, mas vão fazer há 6 anos. O embaixador sabe que não é tão fácil de estender um cargo até 6 anos, mas consegui o máximo possível. Mas ainda estou aqui mais uns 7, 8 meses e é um prazer enorme poder estar com os senhores aqui hoje. Obrigado, Dr. Klaus. Prazer poder recebê-lo aqui hoje e também ouvir essa exposição importante. Eu queria começar com as minhas perguntas, depois eu vou consultar os outros deputados, no caso o Dr. Walter Vicione, o Olim e o Alex, que estão aqui plugados também, se querem fazer perguntas. Mas, Dr. Klaus, o senhor apresentou parcerias importantes, tanto na cultura como na indústria. O senhor citou, por exemplo, uma cidade importante, que é a cidade de Araraquara, onde tem uma grande empresa austríaca. E a minha pergunta é, primeiro, há por parte da Áustria novas perspectivas, até porque a gente ainda vive um momento difícil de pandemia, mas há por parte dos empresários austríacos um olhar para o país, para o Brasil, para o estado de São Paulo, com interesses específicos na instalação de equipamentos? Segunda, o senhor falou do comércio, tanto da Áustria para São Paulo, como de São Paulo para a Áustria. A gente... Por favor. Não, por favor, o senhor pode responder, depois eu faço a outra. Tá. Bom, nós estamos constantemente em diálogo com a indústria da Áustria. Então, são mais ou menos, para dar uma ideia, a gente lidera, como nosso consulado, departamento comercial, lida todo ano dependendo, né, da conjuntura, etc., mas no mínimo 500 empresas a gente está em contato direto. Então, muitos deles, claro, se tem uma crise global, quando tem problemas de supply chain, como no ano passado, muitos deles ficaram mais próximos da Áustria, porque era difícil de fazer viagens para cá, etc., etc. Mas muitos deles, tira-se 10%, também são aqueles que querem explorar novas possibilidades. São empresas novas ou empresas que querem, dentro do Brasil, explorar um novo segmento, novas possibilidades. E nós estamos constantemente em diálogo, e acho que é o que a gente está vendo mais hoje. O que aconteceu desde que eu cheguei? Quando eu cheguei, tinha mais ou menos 250 empresas austríacas com subsidiárias aqui. Aqueles que tiveram subsidiárias menores, filiais menores, muitos deles saíram, porque eram aqueles que muitas vezes apostaram no mercado geral de consumo, etc., e chegaram talvez um pouquinho tarde, com custo muito elevado, e depois a conta não fechava. Todos aqueles que estão realmente trabalhando com aqueles segmentos que o Brasil tem uma competitividade muito grande, estão com sucesso contínuo, muitos deles expandindo. Então, eu diria que nos últimos 2 ou 3 anos, a gente tem talvez um número um pouco menor de empresas austríacas aqui investidas, mas criaram mais cargos de trabalho. Então, a gente hoje tem mais funcionários da Áustria aqui, menos empresas. Então, acho que o melhor para São Paulo é assim, que são empresas... O Brasil, em geral, e São Paulo, vale, porque é um mercado que é 10 mil quilômetros longe da Áustria. Não? É uma distância grande. Então, é muito difícil para uma empresa pequena lidar com isso. Tem uma complexidade muito grande do Brasil em termos tributárias, termos de direitos trabalhistas, etc., etc. É um mercado complicado nesse sentido. Então, você precisa de um tamanho certo para realmente conseguir ter o fôlego para sustentar esse custo, o chamado custo Brasil, né? Então, isso a gente vê. Então, houve uma mudança, talvez, do perfil da empresa, e eu também, ser bem sincero, tem empresas que eu falo, olha, sinceramente, eu acho que não é uma boa ideia você investir no Brasil agora, porque você não tem a capacidade para isso, você é muito pequeno. É melhor você ir para um mercado muito mais próximo à Áustria do que começar uma coisa muito longe, mais difícil, também em termos de língua, etc. Mas eu vejo, e não foi interrompido, mesmo no ano passado, nós tivemos conversas, houve aquelas expansões que eu falei, da Graina ou da IBS em Nova Odessa, foram todos decididos
já, talvez até no início da pandemia, ou no final, mas ninguém desistiu por uma pandemia ou por um outro assunto polêmico, político, etc. Então, o mercado brasileiro em áreas específicas continua sendo muito atraente e muito relevante. E isso vai continuar. E nós estamos mostrando oportunidades constantemente. A gente faz aquele trabalho a gente ajuda até um certo ponto a Invest São Paulo a mostrar as possibilidades que tem em certas áreas. E a gente faz eventos, por exemplo, a gente acabou de fazer online um grande evento sobre ferrovias, sistemas ferroviários no Brasil, que a Áustria, hoje, acho que o 5º maior exportador de equipamento ferroviário. Fizemos um seminário com, acho que eram mais de 400 participantes da indústria ferroviária do Brasil e concessionários, etc. Então, só para dar um exemplo. E isso vai para outras áreas também, como quando a gente fala de saneamento, de reciclagem. Tem uma área muito ampla que a gente tem bastante know-how da Áustria e a gente vê muitas oportunidades. Doutor Klaus, a segunda questão rápida, dialoga um pouco com o professor Walter, essa questão da educação. Vocês têm uma preocupação muito grande com a questão ambiental, mas também com a questão educacional. Eu queria perguntar ao senhor se existe algum projeto de parcerias da Áustria com o Estado de São Paulo, ou com municípios, ou com o Estado, para dialogar essas questões, tanto do ponto de vista da educação, do sistema educacional, como também do meio ambiente, que é um tema recorrente, principalmente porque o Brasil, infelizmente, está numa posição muito negativa do ponto de vista da sua preservação, da preservação das suas matas, da Amazônia, assim por diante. Então, queria ouvir um pouco o senhor sobre esse tema e depois eu vou pedir também para o professor Walter fazer a questão. Por favor, doutor Klaus. Bom, a Áustria, a força da Áustria é muito na educação técnica, profissional, vocacional. Nós temos um sistema que a gente chama de sistema dual, que o jovem de 15 anos pode optar para entrar no ramo já profissionalizante, que ele passa parte do tempo na escola, parte do tempo na empresa. Então, a nossa legislação permite o jovem já trabalhar no chão de fábrica a partir de 15 anos. Então, aí eles já estão sendo treinados nas máquinas CNC, máquinas complexas, etc. E se formam aos 18 anos, dando também, depois desse curso de profissionalização, a possibilidade de também ingressar numa faculdade, se eles querem. Então, é um sistema transparente, mas muitos dos nossos jovens, eles querem ganhar dinheiro cedo. Então, quando eles ingressam nesse sistema dual, aos 15 anos, eles já começam a ganhar dinheiro da empresa, porque eles não estão sendo só educados e treinados, eles também recebem já um pequeno salário. No segundo ano que eles já conseguem fazer mais coisas, recebem mais, etc. Aí a gente tem outro, a partir de 14 anos, jovens podem escolher entrar numa escola técnica superior, que ainda não é uma faculdade, que vai até 19 anos, que são muito puxados, que eles, a gente chama de engenheiro, que eles saem depois, aos 19 anos, e eles são muito cobiçados pela indústria da Áustria, porque eles têm ainda uma formação ainda um pouco mais teórica também, mas muito mão na massa ao mesmo tempo, com laboratórios dentro da escola, etc. E depois eles também, ou eles vão direto assumir cargos em empresas, ou eles seguem o currículo da faculdade. Eu acho que a grande diferença e a razão que esse sistema funciona, que hoje o menino que começa a ganhar dinheiro aos 15 anos, porque ele faz esse curso profissionalizante, ele não vai fazer a faculdade, ou aquele que faz essa escola puxada até os 19 não vai fazer a faculdade, vendo a duração da vida toda profissional, juntando tudo que ele ganha, que é o cara da escola profissional até 19 ganha, ou aquele que faz faculdade, a diferença não é tão grande. Então, você consegue conseguir uma vida digna, com uma renda boa,
em qualquer dessas 3 opções. Então, dessa forma, nós não tivemos problemas. Claro, também temos uma escassez de mão de obra hoje qualificada, mas, de alguma forma, conseguimos evitar isso mais do que outros países também da Europa, que produziram muitas pessoas de teoria da faculdade e poucas pessoas que realmente querem executar cargos no chão de fábrica, que hoje não é mais o chão de fábrica sujo, que é de trabalhos repetitivos, simples, é muitas vezes alta tecnologia hoje no chão de fábrica. Então, está sendo um trabalho gratificante para eles também. Então, acho que isso é, de alguma forma, um grande diferencial e há uma vantagem grande hoje da Áustria que nos permite realmente sustentar, como país pequeno, de só 9 milhões de habitantes, empresas de porte global hoje em termos de alta tecnologia. Em termos de cooperação, tivemos com Minas Gerais uma cooperação não com São Paulo, aquela com Minas também adormeceu já antes que eu chegava aqui. Nós temos empresas como a Villares, por exemplo, que está tentando e fazendo com sucesso sistemas de aprendiz, que é um pouco comparável, diferentes que eles só podem começar, né, quando os jovens têm 18 anos, eles têm que encurtar um pouco o tempo de profissionalização, mas tem muitas lógicas dessa ideologia da Áustria, essa ideia austríaca de realmente uma educação mais profunda para trabalhador de chão de fábrica, porque também cria uma lealdade maior com a empresa. E então são mais realmente ideias que estão sendo levadas mais do que aquelas parcerias jamais com um político mais estruturado. Então, isso ainda não temos. Houve uma pergunta, uma ideia relativamente recentemente, durante a pandemia, nós tivemos uma call com a Secretaria de Relações da Prefeitura de São Paulo, a secretária Marta Suplicy, que perguntou da possibilidade da Áustria ajudar na criação de uma escola de turismo, porque a Áustria é um fenômeno em termos de turismo. Em tempos não pandêmicos, nós recebemos, só para dar uma ideia, por ano quase 40 milhões de turistas, um país de 9 milhões de pessoas. E isso, claro, depende de uma estrutura forte de educação de profissionais da área de turismo. Isso não houve mais muito andamento, a gente teve uma call depois, que nós somos muito pragmáticos, a gente perguntou de onde vem o orçamento, como vai ser feito, porque afinal a gente consegue entrar com nossos conhecimentos e tentar te ativar o know-how da Áustria, mas afinal tem que ter uma base financeira aqui para realmente criar uma estrutura também. E acho que isso ainda não foi definido de uma forma tão madura que realmente tem como fazer uma coisa mais concreta. Ok, obrigado, Dr. Klaus. Vou passar aqui ao professor Walter, que tem uma experiência grande nessa questão de formação profissional. Por favor, professor. Uma pequena pergunta nessa questão do ensino vocacional, da formação profissional, que faz parte do sistema educacional austríaco, como é na Suíça, na Alemanha. Se o senhor sabe o percentual de alunos que, concluído a educação básica obrigatória, optam pela carreira vocacional, vão para esses cursos, e quantos vão para o outro? Eu não tenho a porcentagem, peço desculpas, mas eu sei que a maioria, mais que a metade dos jovens vão para essa carreira vocacional. Eu soube que na Suíça são 60%, né? Então... deve ser uma coisa parecida. Então, com certeza mais que 50%. Eu não sei se são 70%, 60%, mas é mais que 50%, com certeza. Nós aqui, mais por curiosidade, a gente, ao organizar o nosso sistema de formação profissional, né, com a questão da aprendizagem, a gente tinha mais uma lógica das necessidades da indústria. Quando, no caso do Senai, por exemplo,
quando o Senai foi criado, não dava para ser esse sistema dual, até porque, na época, nos anos 40, nós não tínhamos uma indústria tão expressiva como você já tem na Áustria, não existia na Europa. Então, o sistema foi um outro sistema que a gente chamava de sanduíche, né? Mas uma das grandes dificuldades que eu observei aqui é que os fornecedores nossos, por exemplo, a montagem dos postos de trabalho, vamos imaginar em máquinas ferramentas, né? Os nossos fabricantes eles não fabricavam um sistema para a formação profissional, um sistema didático dirigido à formação profissional, mas máquinas ferramentas para construir o seu produto, né? E, no nosso caso, as tarefas que os alunos faziam na formação profissional, fazem, no caso do Senai, não são tarefas reais, são tarefas mais típicas, tal, o que nos permitiria usar os sistemas mais didáticos. E encontramos essa solução na Áustria. Se não me engano, a empresa chamava Enco, para controle numérico, computadorizado nessa época, que são máquinas didáticas destinadas à formação profissional. Então, aqui no Brasil, as instituições de formação profissional precisam comprar uma máquina muito cara que não vai produzir o produto, quer dizer, ela não vai dar o retorno em produto, mas o retorno vai ser um profissional qualificado, né? E a Áustria nos ofereceu uma bela solução. Eu acredito até que esse acordo com Minas Gerais foi com o Senai de Minas, em que a Enco entrou. Eu conheci bem esse projeto. Tal. Eram máquinas didáticas e tal. Além da Enco, existem outras máquinas, outras empresas de material didático? Eu sei que eles são líder nessa área. Eu não posso lhe dizer se tem outras, não do meu conhecimento, só conheço eles mesmo, que são muito fortes nessa área em Comaia, mas agora outros eu não tenho, não sei não. E o que o senhor diz da formação profissional para a chamada indústria? A indústria não, é todo o sistema produtivo do 4.0. Né? Essa questão da articulação de diferentes. A Áustria tem alguma coisa já nesse sentido? Eu acho que é uma questão que está crescendo organicamente, porque simplesmente a coisa boa, acho que a razão por que essas coisas estão crescendo de uma forma orgânica é que as empresas têm uma participação muito forte no sistema. Então, os currículos são determinados em conjunto com as empresas. As empresas têm skin in the game, né? Como falam os americanos, eles participam financeiramente, eles têm uma integração muito maior das empresas do que é comum na maioria do mundo. Então, como o currículo é determinado pela empresa e tem que servir a empresa no futuro, eles estão constantemente reinventando aquilo que está sendo ensinado e o jeito que está ensinado. Então, se hoje uma empresa como a Infineon, que tem a sede na Alemanha, mas tem uma grande posição na Áustria, eles não contratam só pessoas de Stanford. Eles têm, a maioria do pessoal deles, muitos deles fizeram um curso vocacional de 3, 4 anos, a partir de 15 anos. Então, eles estão aprendendo todas essas coisas já da tecnologia, produção 4.0, dentro do currículo deles. Então, virou uma coisa muito menos dirigido governamentalmente e muito mais liderado pelas empresas, das necessidades deles. Então, é uma parceria. É um foco que, lamentavelmente, aqui no Brasil nós perdemos, né? A aprendizagem industrial, que nasceu muito ligada à questão das necessidades do mercado, ele ganhou um foco mais do social, né? Esse é um problema. A gente luta muito com esse preconceito já antigo, né? A Constituição Brasileira de 34, 37, dizia que a formação profissional, montar escolas de formação profissional para os desvalidos da sorte, né? O que coloca a formação profissional num nível, né? E quando a gente conseguiu ganhar um pouco mais foco nisso, na importância, de fato, da qualificação profissional
né, de acordo com a necessidade do desenvolvimento econômico, né, porque o que determina o crescimento da formação profissional é o desenvolvimento econômico, não é diferentemente da educação de base, que é a questão demográfica e tal. O Brasil teve uma visão mais social para isso, né? Só para adicionar uma questão que eu vejo muito diferente, falando aqui com empresários brasileiros, que é o planejamento para o futuro, ou, digamos assim, a perspectiva de um empresário austríaco é muito mais longo prazo do que de um empresário brasileiro, o paulista, provavelmente. Então, para você investir fortunas em cada dos seus funcionários, você tem que acreditar que você vai conseguir trabalhar com ele daqui a uns 20 anos ainda. Então, é uma questão realmente como você projeta a sua empresa, qual é a sua perspectiva, quando você quer lucrar com aquela mão de obra amanhã ou daqui a uns 10 anos. Então, são realmente questões de perspectiva que hoje é um conjunto do empresariado austríaco, tem praticamente todo mundo essa perspectiva mais longa. E isso ajuda nesse tipo de desenvolvimento. Eu acho que depende muito realmente da questão empresarial, se você consegue colocar um sistema parecido. Muito obrigado, cônsul. Obrigado, professor. Obrigado, deputado professor Walter. Eu vou passar agora, então, a palavra ao embaixador Afonso Massotti para suas considerações, depois as considerações finais também do cônsul Klaus Hofstadler, até porque daqui a pouco acaba o Red Bull dele. Então, doutor Massotti, por favor. Bom, eu queria inicialmente louvar muito a sinceridade das palavras do cônsul Hofstadler em torno de episódios do século passado, não é? E também a minha surpresa em constatar que há cerca de 200 empresas ou mais importantes austríacas aqui em São Paulo que criaram 20 mil empregos e especializados, de caráter especializado, não é? De alta tecnologia. Também que é o sexto destino de investimentos brasileiros, não é? O que demonstra que essa via de duas mãos funciona muito bem. Nós pensamos sempre em atrair, mas aquele investimento brasileiro que vai para fora, ele também traz novamente outros investimentos, não é? E ele citou aí Swarovski, KPM. Agora, importantíssimo as considerações em torno do ensino profissionalizante, não é? E, obviamente, do turismo também. Então, o que eu gostaria de sugerir aqui é que houvesse uma interação agora específica, não é, despertada por essa interação aqui que a Alesp promove, como eu disse na minha fala, não é, para que possamos fazer, quem sabe, um pequeno grupo de trabalho que possa focar em torno de ensino profissionalizante, em torno de turismo, e também a sugestão que eu tinha passado quando da visita do novo embaixador, não é, Scholz, sobre a possibilidade da participação do governo austríaco nas atividades em torno do bicentenário da independência. Eu acho que estas três coisas aí nós devíamos fazer um follow-up em decorrência desse nosso encontro aqui na comissão. Obrigado. Doutor Afonso, tenho total acordo. Eu acho que a gente pode avançar nesse debate. Essa questão do turismo tem uma importância muito grande no Estado. A gente tem áreas que podem ser desenvolvidas a partir da experiência da Áustria, assim como a questão do debate sobre educação. E o senhor traz um terceiro elemento que eu acho também importante, a comemoração aí da independência. Então, eu queria passar ao doutor Klaus para suas considerações finais, para que a gente possa concluir com essa proposta da criação de um grupo bilateral para a gente continuar esse diálogo com o professor Walter, com a secretaria, com os interessados. Por favor, doutor Klaus Hofstadler. Olha, eu agradeço demais o convite, já peço desculpas que estou falando tanto, acho que nem deixei muitas perguntas de tanto falar, problema de cargo, parece que a gente gosta de falar, mas é muito interessante, obrigado pelas perguntas, agradeço muito o interesse no meu pequeno país, que tem realmente muito interesse em mais cooperações, mais atividades aqui em São Paulo. Estamos sempre à disposição. Tenho o meu vice-cônsul que
lida muito com essa questão da profissionalização, que para nós realmente é uma questão importante. Já ofereço aqui também, depois, para a gente juntar um grupo, estamos de acordo, como é prazer, vamos participar. E sempre estamos à disposição, seja com interesse na Áustria, que a gente também sempre gosta de investimentos brasileiros lá, quem tiver afim, sempre bem-vindos. E vamos continuar também trazendo empresas austríacas para cá e ajudar em todas as maneiras possíveis. Quero agradecer, então, aqui o Dr. Klaus, dizer da tristeza que é essa informação que o senhor nos traz de que em julho deve regressar à Áustria, até porque o senhor não é mais só um austríaco, pelo relato inicial aqui, além de austríaco, o senhor é um brasileiro nato, né? Não só por conhecer o Estado, mas por conhecer o país, né? Pelo menos a Bahia. Eu queria agradecer muito. Nós encerramos com essa nossa reunião, com a presença do senhor, esse ciclo da Comissão de Relações Internacionais esse ano. Foram 12 cônsules que nós ouvimos, de vários países. O senhor foi o último dessa rodada. Queria agradecer muito o embaixador, em nome dele, o Júlio. Embaixador, queria deixar um convite para o senhor e para o Júlio. Na próxima segunda-feira, dia 13, às 18 horas, nós vamos fazer uma reunião com o cônsul da Itália, aqui na Assembleia. Fica o convite aí para a secretaria, se puder mandar alguém, assim como fez na visita que tivemos no Centro Cultural da Coreia. E deixar também ao cônsul da Áustria a possibilidade da visita aqui na Assembleia e da participação dessa comissão em atividades promovidas pelo consulado, tanto na área cultural, educacional, de relações econômicas, o que nos faz deixar aqui essa porta aberta para esse diálogo.